É isso mesmo que você viu no título, o Peter virou gay, mas por um curto período de tempo. E tudo porque esse gênio resolveu virar cobaia de testes científicos. E depois de ser injetado com o genes gay, ele se separou da Lois e só queria saber de, como que eu posso dizer, comer salsichas. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no dia que aviadaram o Peter. Tudo começa com a Lois pedindo ao Peter para ir ao mercado comprar feijão. E como ela sabe que é casada com um completo idiota, ela prende o dinheiro no peito dele para ele não perder e deixa bem claro que era para ele ir apenas ao mercado e voltar direto para casa. E assim, o Peter some por 6 horas. E quando ele finalmente volta para casa, ele simplesmente tinha comprado um cavalo, o que deixa a Lois bastante abismada, porque ela não tinha dado tanto dinheiro assim para ele. Mas aí, o Peter explica que o cavalo tinha custado baratinho porque ele tinha isquemia cerebral, que é quando falta sangue no cérebro e vários neurônios morrem. Ou seja, o Peter comprou um cavalo com problemas mentais. O que não agrada nem um pouco a Lois, mas aí o Peter só diz isso daqui. Cala a boca, você não sabe de nada. Então, não querendo brigar, Lois simplesmente deixa que o Peter ficasse com o cavalo. O que não termina sendo uma boa ideia, já que o animal dava muito trabalho e causava bastante prejuízo. E por isso, o gênio do Peter resolveu ganhar dinheiro vendendo esperma de cavalo. Não quero nem imaginar como que ele tirou isso, mas olha só o tanto que esse maluco tinha tirado. E para que comprassem esse seu leitinho de cavalo, Peter resolveu mostrar para todos que seu bichinho era um grande campeão. E para isso, ele inscreveu ele em uma corrida de cavalos. Mas lembra que o cavalo do Peter tinha problema mental? Pois então, ele não sabia correr direito. E em um determinado momento, ele saiu da pista, invadiu a arquibancada e matou várias pessoas, incluindo algumas criancinhas com deficiência auditiva. E com isso, o cavalo causa mais de 100 mil dólares de prejuízo, que obviamente foram cobrados da família Griffin, o que deixou a Lois bastante furiosa. Mas o Peter, ele não queria mais falar de seu cavalo, afinal de contas ele tinha acabado de morrer de infarto fulminante depois que teve uma ereção. E assim, o Peter foi obrigado a se livrar desse seu querido animal de uma forma bastante adequada. Bom, pelo menos é assim que ele descreve toda essa barbaridade aí. Mas o problema é que a família não tinha dinheiro para pagar todas as dívidas deixadas pelo cavalo. E por isso, o Peter foi obrigado a arrumar um segundo emprego para conseguir mais dinheiro. E depois de olhar no jornal, ele decidiu virar cobaia de experimentos médicos, já que eles pagavam uma verdadeira fortuna para isso. E assim, o Peter vai até uma clínica médica, onde é avisado que participaria de um experimento com genes, que para quem não sabe, é uma parte do DNA responsável pelas características herdadas geneticamente. Eles basicamente injetariam várias coisas no Peter e depois anotariam os resultados. Primeiro, injetam nele os genes de esquilo, e assim o Peter ganha características de um esquilo tanto na aparência quanto no comportamento. Depois, injetam nele os genes de um comediante, que dá a Peter a aparência de ser engraçado, mesmo não fazendo nada de engraçado. E por fim, resolvem injetar nele o que os cientistas acreditavam ser o gene gay. E o Peter seria o primeiro cobaia que teria a honra de participar desse teste. Tá maluco? Não quero me arriscar a ser gay. Vamos te dar 125 dólares. E assim, Peter volta para casa totalmente afeminado. Aparentemente, o experimento tinha sido um sucesso e agora ele era totalmente gay. Mas quando ele conta isso para sua família, a Lois fica totalmente em choque e pede para ele voltar no médico e reverter o que quer que tenha acontecido. Mas ela rapidamente muda de ideia e deixa o Peter continuar sendo gay, porque agora ele tinha mudado completamente seu comportamento. Era mais gentil, generoso, um pai melhor e um marido que compreendia totalmente os sentimentos dela. Porém, Lois rapidamente percebe que ter um marido gay não era as mil maravilhas que ela tinha imaginado. Porque agora Peter não sentia mais atração por ela, ele gostava só de salsicha. Então, aterrorizada, ela rapidamente o leva de volta à clínica e pede para trazerem seu marido de volta ao normal. Mas aí o médico explica que eles não podiam reverter os efeitos do experimento, tinham que esperá-lo passar naturalmente. O que poderia durar uma semana, um mês, um ano, ou o Peter podia ficar assim para sempre. Mas Peter não via problema nenhum nisso, já que ele gostava muito de ser gay.
Então, Lois volta para casa e explica toda a situação para seus filhos e diz que agora eles teriam que aprender a aceitar Peter do jeitinho que ele era. Mas aí, o maluco do Peter aparece com um cara chamado Scott, que ele diz ser sua alma gêmea, e por isso ele informa que estava se separando da Lois para poder ficar com esse cara. O que pra mim foi muito rápido, ele mal saiu do médico e já encontrou o novo amor de sua vida. E assim, Peter nomeia Chris o novo homem da família e vai embora curtir a sua nova vida de gay, o que parte completamente o coração da Lois, já que ela amava muito seu marido e sentia muita falta dele. Mas o Stewie odiava a ideia de ter um pai gay, e ele inclusive ficou o episódio inteiro falando mal dos gays, o que pra quem conhece o personagem é algo bastante irônico. Mas, querendo que sua família voltasse ao normal, Stewie convence Brian a ajudá-lo a mandar Peter para um acampamento de cura gay, para ele voltar a ser como antes. E assim, Peter é obrigado a participar de várias palestras e atividades que o ajudariam a voltar a ser macho, mas nada funciona. E assim, 2 dias se passam, e muito preocupado com o desaparecimento de Peter, Scott vai até a casa dos Griffins perguntar se eles sabiam o que tinha acontecido com ele. E Brian acaba confessando que tinha mandado Peter para um acampamento de cura gay, o que a Lois desaprovava totalmente, e por isso ela foi até o lugar e libertou o Peter, porque ela o amava tanto que queria vê-lo feliz, independente da opção sexual que ele tivesse, e se Peter era feliz com Scott, ela queria que os dois fossem felizes juntos. E assim Peter consegue voltar para casa, a casa de Scott no caso, que o recebe com bastante alegria, e como presentinho de boas-vindas, o cara até mesmo resolve realizar o maior sonho de Peter, que, pasmem, era se relacionar com 11 caras ao mesmo tempo. Mas, enquanto isso, depois de fuçarem muitas papeladas, os cientistas descobrem que os efeitos do gene gay não eram permanentes, eles passavam depois de 2 semanas e meia. E adivinhem? Faziam exatamente 2 semanas e meia que o Peter havia participado do experimento. E assim, no meio daquela brincadeirinha com 11 caras, o Peter volta a ser hétero. Minha nossa! E assim, o Peter volta para sua família e instrui eles a nunca mais tocar no assunto dele ter virado gay. E todos, felizes por terem Peter de volta, concordam em fingir que toda aquela loucura nunca havia acontecido. E Peter também fica muito aliviado por tudo ter finalmente voltado ao normal. Toma de volta, seu cavalo! E se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, da vez que o Chris vendeu seu corpo por causa de bolinhos. Corre lá pra ver que tá bem insano.